Hoje, como já dissemos, celebramos o Dia dos Pais. É evidente que o Dia dos Pais não tem aquele glamour do Dia das Mães, não é? Porque mãe é mãe, né? Mas eu quero trazer uma palavra e no final vamos orar pelos pais. Quero que você abra a Bíblia num texto muito conhecido. Lucas capítulo 15. E quero falar com base no tema Filho, volte. Nós estamos vivendo num tempo em que tem se trabalhado muito para desmerecer a figura do pai. A mídia, ao longo de muito tempo, as redes sociais, as políticas adotadas, têm trabalhado neste sentido. Desfigurar, para não dizer desclassificar a figura do pai. Esse texto que nós vamos ler, talvez numa cultura oriental, não fizesse tanto sentido porque eles não entenderiam muito o propósito deste ensinamento de Jesus. Porque ainda nas culturas orientais, os pais são respeitados como aquele que detém informações e ensinamentos imprescindíveis. Se formos para a cultura indígena, muito mais ainda. Mas Jesus, na verdade, está querendo dar um ensinamento para os judeus, principalmente os fariseus, os escribas, que eram muito religiosos, mas não aceitavam muito bem os ensinamentos de Jesus. E por isto, para entendermos esta parábola do capítulo 15, que começa no verso 11, nós precisamos ler o início do capítulo 15, que nos diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Publicanos e pecadores é quase uma redundância, porque os publicanos eram considerados os piores pecadores, porque eram aqueles que cobravam impostos dos judeus e os lesavam. E os pecadores, de uma maneira geral, roubadores, prostitutas, se ajuntavam para ouvi-lo. Por isso o texto diz: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Porque diferentemente dos acusadores, porque os religiosos da época eram acusadores, apedrejavam pessoas, Jesus tinha uma mensagem de acolhimento, uma mensagem de amor. E aquelas pessoas que se sentiam excluídas, elas se ajuntavam a Jesus para ouvi-lo. E por conseguinte, muitas daquelas pessoas começavam a segui-lo. Porque Jesus, apesar de condenar o pecado, ele sempre amou o pecador. Indiscriminadamente, não importava o peso do pecado, que para a sociedade de então
em muitos casos era digno de morte, mas Jesus acolhia todos. E ele dizia: vai, não peques mais, os teus pecados te são perdoados. Amém ou não, amados? Este é o Jesus que nós servimos, é o Jesus que nós cultuamos. Mas aqueles fariseus, e o nome farisaísmo hoje já significa hipocrisia, os hipócritas. Os fariseus eram religiosos, mas eles não tinham o mesmo sentimento, a mesma empatia para com as pessoas que viviam uma vida de pecado, uma vida desregrada. Por isso o verso 2 diz: mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. E eles queriam desclassificar Jesus por esta razão, porque os pecadores eram rejeitados, reprovados, abomináveis para os religiosos. Até os dias de hoje a gente sabe que os religiosos têm muito disso, não é? De apontar o dedo para as pessoas e de condenar as pessoas. Mas o que nós vemos na Bíblia é um Deus amoroso, um Deus misericordioso e um Cristo que perdoa pecados independente do grau de pecaminosidade. O que Ele não aceita é que as pessoas continuem nas suas pecaminosidades. E tendo este início como pano de fundo da nossa abordagem, a gente entra no versículo 11 do capítulo 15. Porque Jesus vai dizer assim, o texto sagrado vai dizer assim: e Jesus continuou. E Jesus continuou ensinando o que ele queria ensinar, dizendo o que ele queria dizer, independente da censura dos religiosos. Ele já havia contado as parábolas anteriores da ovelha perdida, da dracma perdida, e ele não para por aí. E agora ele começa a dar uma lição para aqueles religiosos. Este é o sentido desta parábola. Ele começa a contar essa história do filho pródigo, tão conhecida de todos nós. E diz: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti.
não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Até aqui o texto da palavra de Deus. Nós vemos nessa história de Jesus, pelo menos 3 princípios ou 3 aspectos do ensinamento de Jesus com a história desses 2 jovens. Em primeiro lugar, Jesus está ensinando que os judeus, e a lição serve para cada um de nós no nosso cotidiano. Os judeus tinham sido escolhidos por Deus como nação separada para receber o Messias e levar o Evangelho a todo mundo. Eles tinham o privilégio de dizer que eram descendentes de Abraão e, por conseguinte, uma geração eleita, escolhida por Deus para que Deus, com aquela nação, se comunicasse de forma íntima. E a nação deveria receber Jesus e levar o Evangelho para o mundo todo. No entanto, diz João o apóstolo no capítulo 1, a partir do verso 10, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Aquele povo não recebeu. Então Jesus, na primeira parte da história, está dizendo para eles: olha, esse filho, ele tinha tudo dentro da sua casa paterna. Para que aqueles que têm todo o apoio, todo o carinho, todo acolhimento, não caiam na bobagem de fazer o que o jovem fez desta história, como os judeus estavam fazendo, deixando tudo que Deus tinha para eles e rejeitando o próprio Deus encarnado. Esse é o primeiro aspecto dessa história bíblica. Mas o segundo aspecto dessa história é que o filho, ele faz uma proposta para o pai, e essa proposta significava que o filho estava querendo a morte do próprio pai. E isto mostra que aquele povo estava rejeitando o próprio Deus encarnado. Porque quando o filho diz para o pai ainda vivo: pai, eu quero a parte dos bens que você tem, o filho está decretando a morte do pai, porque só se divide os bens no falecimento dos pais. E o filho diz na história de Jesus: dá-me a parte dos bens que me pertence. E eu vejo, meus amados, que este ensinamento do Senhor
tem muito a ver com muitos nos dias de hoje que já se assentaram aí onde você está sentado, mas por alguma razão decidiu voltar as costas para o Pai, decidiu seguir o seu próprio caminho. E quando a pessoa volta as costas para Deus, o diabo está com os braços abertos, pronto para receber. E as consequências são as piores. Jesus está dando um ensinamento para aquele povo, está dando um ensinamento para nós e dizendo: quando você vira as costas para o propósito que Deus tem para a tua vida, que é viver na presença dEle, na casa do Pai, o que é que te espera? Diz o texto sagrado, que o filho foi, desfrutou por algum tempo dos prazeres deste mundo, e eu fico impressionado porque eu conheço pessoas que já lideraram a obra do Senhor e hoje estão no mundo. E quando a gente para pensar na futilidade da vida, na brevidade da vida, eu pergunto para você se vale a pena, por um tempo de prazer, você perder a grande oportunidade que você tem de viver intensamente na presença de Deus. Não vale a pena. Aquele jovem foi, diz o texto sagrado na história de Jesus, que ele usufruiu, mas o dinheiro acabou, os amigos se afastaram dele e todos o abandonaram, e pior, ele experimentou um tempo de fome, um tempo de escassez. E na hora que você perde bens materiais, aqueles amigos temporões, eles também se vão. E o texto diz que ninguém lhe dava nada. E ele conseguiu apenas um subemprego. E alimentava-se com aquele alimento como as rações que a gente dá hoje para os animais. Ninguém lhe dava nada. Nós vemos esse segundo aspecto dessa história. Não vale a pena você virar as costas para o Senhor. O que o diabo tem a oferecer é isto. E você vai ver no mundo artístico, muitos que fazem pacto com Satanás para fazer sucesso. Eu estava lendo a história de um cantor muito famoso, não vou mencionar o nome, porque num outro momento eu vou pregar inclusive sobre uma música que ele fez. E aquele cantor fez um pacto com Satanás. Queria ter fama, fazer sucesso e ter dinheiro. Mas com menos de 50 anos teve a sua vida ceifada. Eu pergunto para você, quem vive 50 anos, quantos anos de fato viveu? Se você dorme todas as noites, por pouco que você durma, mas é um tempo que você não conta de vida, você passou dormindo. Tempo que você passou trabalhando, estudando. Qual o tempo de prazeres que essa pessoa teve? Não vale a pena os prazeres deste mundo. Jesus está querendo ensinar isto. A nossa vida é muito breve e nós temos uma eternidade para viver. Por isto, o terceiro aspecto dessa história contada por Jesus é para aqueles que porventura, por alguma razão, se distanciaram de Deus, esfriaram na fé, acharam que não tem mais sentido servir a Deus com a mesma intensidade que servia. Porque aqueles fariseus, aqueles escribas, aqueles mestres da lei, eles eram religiosos, mas a vida deles não tinha mais sentido para Deus.
E nos dias de hoje, há muitas pessoas cujas vidas já não têm mais sentido para Deus, apesar de manter a sua religiosidade. Se você parar um pouco e pensar assim: como foi o dia da tua conversão? Você deve se lembrar como foi. E geralmente a pessoa é tomada por uma euforia, um entusiasmo, e ela quer fazer o máximo, mas o tempo vai passando, vai passando, vai passando, e a pessoa, infelizmente, ela vai se acostumando às rotinas da igreja, vai perdendo aquele amor, aquela paixão. E muitos, lamentavelmente, acabam se afastando da presença de Deus. É por isso que você tem que manter acesa esta chama. E esta chama acesa, ela só é mantida quando você se dedica completamente, porque você tem um combustível dentro de você que se chama Espírito Santo. Ele tem que ser alimentado diariamente, ele tem que ser alimentado. Se você não alimentar, esse combustível vai acabar e o fogo vai apagar. E tem apagado na vida de muitas pessoas. E o que é que resta? Resta o terceiro aspecto da história contada por Jesus. Porque diz o texto sagrado que o jovem caiu em si. Você tem que cair em si. Você tem que parar e pensar, avaliar a tua própria vida, fazer um autodiagnóstico do teu comprometimento com Deus e tomar uma decisão. Não adianta você pensar que Deus num momento ou noutro Ele vai fazer isso. Não, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 5, o verso 18, ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. Somos nós, não vem por osmose, não vem por algum tipo de evento que a gente faça. Enchei-vos do Espírito Santo, e Ele vai dar a receita, com orações, súplicas, louvores. Esse é o combustível que vai manter a chama acesa, mas para isto você precisa tomar a decisão daquele jovem, caindo em si, caindo em si. A pior coisa é quando a pessoa não reconhece que está falhando, quando a pessoa acha que está cheia de razão. A gente tem que aprender com esta lição, refletir, como tem sido a minha vida diante de Deus. Filho, volte ao início, quando você começou a caminhar com o Senhor. E isso se aplica à tua vida familiar. Eu iniciei dizendo que os pais têm sido desmerecidos. E se você fizer uma análise, você vai chegar à conclusão que isto tem acontecido também no relacionamento filhos e pais. No passado e não muito longínquo, os filhos respeitavam o pai de maneira assustadora. E quando eu digo num passado não muito longínquo, porque eu estou vivo aqui. E eu lembro-me que bastava um olhar do meu pai, bastava um olhar. A gente gostava de jogar futebol quando menino, mas o meu pai, ele vinha do serviço e ele vinha por um caminho. A gente só jogava futebol em direção àquele lugar. E está todo mundo ali, ninguém gostava de colocar eu e meus irmãos, e olha que éramos 5. Porque quando meu pai apontava lá, a gente via o chapéu dele, a gente para dentro de casa, ó, não tinha futebol que segurava a gente.
Aí você diz, os tempos mudaram. Não, nós mudamos. Mudamos no compromisso com Deus, mudamos no relacionamento com os nossos filhos. Eu tive, o pastor Vitor mencionou no início, a alegria de hoje pela manhã no culto, de receber o meu filho que vinha para estar com o Senhor, e ele veio, não hoje, mas veio ontem, e nós ficamos até tarde papeando lá em casa, e hoje ele foi na igreja com a Ariane, que é cantora, cantou, foi uma maravilha, e hoje à noite ele apresentou o filho lá em Belo Horizonte, mas eu falei, deixa eu apresentar ele aqui também de manhã, e apresentei, foi uma maravilha, foram 3 crianças apresentadas. Esse blazer que eu estou aqui hoje, ele trouxe para mim de presente, e ele disse algo que sempre repete: pai, como eu te amo, pai, e me beija no rosto, como eu te amo. E ele pôde dizer, meu pai é minha referência, meu pai é minha referência. E um episódio interessante que eu notei lá em casa. O filho dele tem 8 anos. E o filho pediu para ir ver televisão. Ele não vê televisão na casa dele, porque ele não deixa. Não tem televisão na casa dele. Mas lá na nossa tem. Aí ele, posso dar uma olhadinha na televisão? Pai. E o Evandro falou, pode, meu filho. Aí ele foi ver. Aí ele foi lá ver o que ele estava vendo. O que é isso que você está vendo aí? Desliga, vem para cá para a mesa. Hoje nós fomos almoçar juntos na casa da Ariane, que é esposa dele. Aí eu observei, quando nós subimos, o Tito de 8 anos estava lá na televisão. Eu fui na frente, mas quando ele ouviu a voz do pai dele, ele desligou rapidinho e foi receber o pai. Nós precisamos de pais que sejam autoridade na vida dos filhos. Pais que ensinam o caminho. Não estou dizendo que você tem que ter a mesma severidade, mas pais que podem ter a severidade que tiver. Pode ter, porque eu fui um filho que fui tratado com muita severidade, e tratei meus filhos com severidade, mas eu quero dizer uma coisa para a gente terminar a mensagem desta hora. Sabe o que Jesus está dizendo? O Pai Celestial também é severo. Porém, você pode ser severo do jeito que for, você nunca perderá seus filhos se você for um pai amoroso. Um pai que ama, que diz para o filho, meu filho, eu te amo. Que beija o teu filho, seja homem, seja menina, que demonstre amor. É isso que Jesus está dizendo, que quando o filho decidiu voltar para casa, o pai estava com os braços abertos, pronto para recebê-lo. Isso é a atitude de quem ama. Os pais precisam ser amorosos, porque os homens têm dificuldade com isso. Para as mulheres é fácil, mas os homens têm dificuldade para dizer para o filho, eu te amo, meu filho. Para abraçar o filho, acolhê-lo, para demonstrar que é amigo do filho. E Deus está dizendo para todos nós nesta hora, Ele nos ama profundamente e está com os braços abertos para nos acolher em seus braços. Pode glorificar o nome do Senhor. Não importa o quão pecador você seja, Deus não quer que você continue no caminho do pecado, mas Ele está pronto para te receber em seus braços. Ele está sempre disposto a perdoar os teus pecados. E se Deus age assim conosco,
Nós não podemos ser diferentes do relacionamento com aqueles que nós convivemos. Eu às vezes ouço de pessoas que dizem assim: eu nunca ouvi meu pai dizer que me ama. Eu nunca ouvi meu pai, eu nunca tive um beijo do meu pai. Amados, que Deus nos ensine nesta hora, assim como Ele nos ama profundamente, que a gente possa amar uns aos outros, principalmente os nossos filhos. Se você demonstrar amor para com eles, eles podem ir, mas eles vão voltar para casa. E se você tem algum filho que se foi, creia que ele vai voltar, e você tem que estar com os braços abertos, pronto para recebê-lo. Amém? Que Deus nos abençoe e glorifique o nome do Senhor. Eu quero convidar a todos a ficarem em pé, e quero convidar todos os pais para virem aqui na frente, todos os pais que estão aqui. Venham aqui, fiquem aqui na minha frente aqui. Nós vamos orar por vocês nesta hora. Todos os pais. Não importa se você é pai solo, né? Que agora tem esse negócio, né? Eu quero convidar a irmã Paola para vir aqui à frente, porque eu também sou pai e eu quero ficar aqui na frente, né? Para vir aqui orar pelos pais. Nós vamos orar pelos pais, e as mães que estiverem presentes vão estender a mão, pode vir aqui à frente, para abençoar a vida dos pais. Vamos fechar nossos olhos, depois eu vou dar uma bênção sobre a vida de vocês. Oremos, feche seus olhos. Pai, muito obrigado. Obrigado por este momento precioso aqui na Tua presença. E em especial neste momento, eu te entrego a cada pai aqui representado. Eu te entrego a cada lar aqui representado. Te peço que o Teu Espírito Santo continue a encher a cada coração, a fazer com que esses pais sejam bênção na vida dos seus filhos. Ó Pai, que receba cada um deles com amor, com carinho, com seriedade, com integridade, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Teu Espírito Santo, Pai, possa alcançar todos os sonhos e desejos desses pais para com seus filhos. Ó Pai, que cada um deles seja, Pai, uma bênção para cada um, aonde eles estiverem. Ó Deus, em nome de Jesus, que eles deem testemunho de vida no caminhar, Senhor Deus, da sua vida, Pai, em nome de Jesus, aonde eles estiverem, que aonde eles colocarem a planta dos pés, o Senhor esteja, Senhor Deus, abençoando a cada um. Pai, unge, Senhor Deus, a vida dos Teus servos neste momento, com Teu Espírito Santo de maneira sobrenatural. Muito obrigado por tudo, Pai. Nos dê, Senhor Deus, uma semana abençoada e guardada pelo Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, que eu faço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos fazer um ato profético na vida desses homens. E eu quero contar com a esposa de cada um dos que estão aqui, por isso eu quero que vocês se separem um pouquinho aqui na frente. As esposas que tiverem, venham aqui ao lado do marido, nesse momento. As esposas, fiquem do lado do marido. Tem marido sem esposa aqui, hein? Tem um versículo na Bíblia que diz assim: tome conta do teu coroa antes que alguém o tome para si. Essa frase é mais aplicada às mulheres. Agora, só que os homens vão se ajoelhar agora. Os homens vão se ajoelhar. As mulheres vão colocar a mão na cabeça dos homens agora. E eu vou querer que a minha esposa ore por nós
neste momento. Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome nesta hora, Senhor. E nós aqui diante de Ti, Deus, apresentamos a vida de cada homem, Deus, de cada pai, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, que eles sejam referências, Senhor, como homens cheios da presença de Deus. Senhor, nós pedimos, Deus, que o Senhor levante uma geração de pais, Deus, cheios do Teu Espírito Santo, Deus, que sejam mesmo, Deus, representantes do Senhor aqui na terra, Pai. Que quando os filhos orarem para os pais, Deus, eles sintam amor, eles sintam cuidado, mas eles sintam autoridade, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço que a Tua bênção, a Tua graça, Deus, a Tua autoridade esteja sobre cada pai, sobre cada homem, Deus. Que eles tomem o lugar deles dentro da sociedade, Deus, como referência, Senhor. Em nome de Jesus, levanta uma geração de pais, Deus. Como no passado nós tivemos pais que são referências para nós, Deus. Que às vezes não tinha muito ensino, não tinha muito entendimento, Deus, mas sabiam, Deus, ser uma figura paterna, Deus, dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, dentro da igreja, Pai. Muda a história do nosso país, Senhor. Levanta homens, Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Assim nós oramos e pedimos que a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção seja derramada sobre a vida, sobre a cabeça deles, Deus. Em nome de Jesus, que eles se levantem diferentes, Deus, ao tomando mesmo dentro dos lares, dentro da casa, Deus, dentro da Tua igreja, Deus, referência de homens cheios do Espírito Santo de Deus. Assim nós oramos, cheios, Deus, da presença, da graça e do Teu amor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Fique de pé aqui na frente ainda, fique de pé aqui na frente ainda. Espalme as tuas mãos nesta hora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê paz, te dê sabedoria. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, da tua casa, da tua família. Que o Senhor una cada vez mais o teu coração, a tua esposa. Que o Senhor faça de ti um homem temente, um homem submisso, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, para conduzir a sua casa, conduzir a sua vida, ao lado da sua esposa, nos santos e retos caminhos do Senhor. E que o Senhor enche as tuas mãos de bênçãos, a fim de que você possa ser bênção na vida de muitos outros. Nós oramos, ó Deus, pedindo sobre todos os homens, todas as famílias aqui representadas, as mais ricas bênçãos dos céus, em nome da Trindade eterna, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém, amém. A igreja glorifique o nome do Senhor, aleluia. Ousado amor de Deus, oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.